TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E nesta edição, o relatório do TCE revela falhas graves na cobrança de impostos durante a gestão de Rubens Bom Tempo. Petrópolis defende título de cidade mais segura do estado. Acidentes de trânsito deixam 41 mortos em Petrópolis em 2025. E o diálogo com o objetivo de destacar o Estação Cerâmica no Natal. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 17 de novembro. E olha só, gente, começamos a nossa edição com uma ótima notícia aqui para Petrópolis. A cidade imperial foi considerada o município mais seguro do estado do Rio de Janeiro, segundo o anuário 2025 da plataforma Mais Site. A pesquisa tem como base o número de assassinatos em cada município brasileiro. E o Rio de Janeiro ficou em 15º lugar entre os estados mais seguros. Pelo terceiro ano consecutivo, Petrópolis ficou em primeiro lugar do ranking de cidades mais seguras do estado do Rio, com uma taxa de 9,3 casos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Nesta edição, outros 2 municípios da região serrana estão entre os 10 mais seguros do estado, Nova Friburgo e Teresópolis, que ocupam respectivamente o 4º e o 7º lugares na colocação. Em Friburgo, foi registrada a média de 14,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes. E em Teresópolis, o índice foi de 16,1 a cada 100 mil habitantes. O anuário Cidades Mais Seguras do Brasil utiliza exclusivamente a taxa de homicídios por 100 mil habitantes como indicador com base nos dados oficiais do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, além de dados populacionais do IBGE. A pesquisa divulgada pelo MySite tem como ano base 2024 e este é o terceiro anuário lançado pelo grupo. Nas ruas, os petropolitanos afirmam que o índice de segurança reflete no dia a dia da população. Você considera a cidade um lugar seguro? Sim, comparado principalmente com o Rio, eu acho a cidade bem segura. Eu acho que a cidade está bem monitorada, pelo menos a gente anda na cidade, tem bastante essa segurança presente, eu senti uma firmeza maior. Aqui tranquilo, pelo menos eu ando para todo lado e não vejo problema. Devido a outros lugares, né, aí que a gente sabe como é que é a parada para lá, eu acho que tem sim os seus pequenos momentos, né? Para o empresário Antônio Tavares, a segurança tem melhorado nos últimos anos. Os carros dos policiais, eu tenho aqui vários pontos, esse é um ponto fundamental. Olha, ultimamente eu acho que está mais seguro, porque é o que eu falei, porque antigamente nós não tínhamos essa assistência que nós estamos tendo, né? Não aconteceu comigo, não tenho visto, mas se existem alguns casos isolados, nós temos que combater, né? De acordo com o anuário, o SIM é um sistema nacional contínuo de registro de óbitos em operação desde 1979, no qual cada morte é categorizada segundo a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Essas informações são produzidas por médicos e cartórios de registro civil e consolidadas pelas secretarias de saúde, o que permite a construção de uma base padronizada e comparável para todo o país. E uma jaguatirica foi flagrada por um guarda-parques durante uma ronda no Monumento Natural da Serra da Maria Comprida, aqui em Petrópolis. O registro raro e importante reforça a qualidade ambiental da unidade de conservação aqui na cidade imperial. O animal, jovem e aparentemente saudável, caminhava por uma estrada de terra quando percebeu a presença da equipe. Ele fica em alerta por alguns segundos e logo retorna para a mata. O encontro aconteceu em uma área de Mata Atlântica, que abrange trechos de Secretário, Araras, Vale das Videiras e Itaipava. A jaguatirica é um mesopredador e desempenha papel essencial no equilíbrio ecológico da região.
controlando populações de pequenos e médios vertebrados. O registro reforça que a unidade de conservação mantém o habitat preservado, com disponibilidade de presas e baixa interferência humana. O comportamento de cautela e fuga observado no flagrante é típico da espécie, que evita contato com pessoas e não demonstra agressividade em encontros ocasionais. A orientação para quem se depara com o animal é simples: manter a distância e deixar que ele siga seu caminho. O registro reforça a importância da preservação contínua da área e destaca o papel das unidades de conservação como refúgio para a fauna nativa da Mata Atlântica. E aconteceu neste fim de semana aqui em Petrópolis a 13ª edição do Festival das Bandas. A Prefeitura de Petrópolis, inclusive, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco sobre o evento. Vamos lá acompanhar. A gente está hoje organizando aqui o nosso 13º Festival de Bandas de Petrópolis. Ele acontece desde 2009, ano em que a gente fundou a associação. O ponto mais importante do ano para as bandas é o nosso 7 de setembro, nosso desfile cívico, mas o festival é a oportunidade que as bandas têm de fazer a sua melhor apresentação. Elas podem tocar parada, com uma vastidão maior de instrumentos, peças diferentes e o público todo assistindo a banda, né? E não o desfile. E num outro dado positivo, a Prefeitura de Petrópolis divulgou o 4º Lira-A de 2025, que registrou o menor índice de infestação do Aedes aegypti no ano. O levantamento apontou apenas 0,11% de focos do mosquito, um nível considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. Segundo o município, o resultado reflete o trabalho contínuo dos agentes de combate às endemias e a colaboração da população. Entre os dias 3 e 6 de novembro, as equipes visitaram 7.908 imóveis em diversas regiões da cidade e apenas 15 residências apresentaram focos do mosquito, distribuídos por 8 localidades, entre elas Cascatinha, Carangola, Duchas, Itaipava, Vila Rica, Secretário e Posse. Apesar do índice baixo, o monitoramento deve continuar, já que a maioria dos focos costumam estar dentro das próprias casas. Diante disso, é importante lembrar que a população tem um papel fundamental, mantendo os quintais e recipientes livres de água parada. E nas ruas, os petropolitanos confirmam os números, mostrando que estão conscientes e preparados. Eu tenho muita planta em casa, então eu sempre verifico se no pratinho embaixo tem água parada por muito tempo. Quando eu lavo o quintal, eu procuro secar a maior quantidade possível para evitar justamente a proliferação do mosquito. Eu vendo vasos, né? Vasos, jardineiras, então eu não mantenho nada com pratinho com água, nada disso. Então a gente evita, tá? Quando pode botar também uma areia, a gente coloca também uma areiazinha, deixa sem água nenhuma, justamente para evitar sair o foco do mosquito. Limpar sempre os banheiros de fora da casa, não deixar água parada. O pneu vira de cabeça para baixo, as garrafas também, e assim a gente vai levando a vida com saúde, né? Ao longo do ano, Petrópolis vem mantendo níveis de infestação reduzidos. O primeiro levantamento registrou 0,52%, o segundo 0,73% e o terceiro 0,13%. Com o propósito de preservar os índices atuais, os agentes de combate às endemias mantêm um cronograma contínuo de visitas na cidade com orientação aos moradores, eliminação de criadouros e tratamento químico quando necessário. E vamos agora para o Correio Político. E em mais um tópico que nós podemos considerar positivos, né? Até agora a gente só falou de coisa boa aqui no Correio Petropolitano Debate de hoje, a Câmara Municipal de Petrópolis sancionou a Lei nº 9.141 de 2025, que reconhece a Caminhada do Outubro Rosa da VPO como patrimônio cultural de natureza imaterial do município. Com isso, o evento passa a integrar o calendário oficial de comemorações da cidade. E essa proposta é de autoria do vereador Gil Magno.
Realizada anualmente desde 2011, a caminhada organizada pela Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos é considerado o ponto alto da campanha Outubro Rosa em Petrópolis. Todos os anos, o ato reúne milhares de pessoas em uma grande mobilização pelas ruas para reforçar a importância da conscientização sobre o câncer de mama, do diagnóstico precoce e da valorização da vida. O movimento Outubro Rosa é reconhecido mundialmente como uma das maiores campanhas de alerta sobre o câncer de mama. No Brasil, ganhou força nos anos 2000 e foi oficializado pela Lei Federal número 13.733 de 2018, que instituiu outubro como mês nacional de conscientização. Em Petrópolis, a PPO se destaca na mobilização com palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e ações educativas voltadas à prevenção e ao cuidado com a saúde da mulher. Com a lei sancionada, a caminhada Outubro Rosa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Petrópolis. Mas olha só, gente, infelizmente não é apenas de maravilhas que vive aqui o município de Petrópolis. Isso porque, enquanto o ex-prefeito da cidade, Rubens Montempo, concentrava esforços em disputas judiciais e políticas sobre o repasse do ICMS, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, encontrou 37 recomendações e determinações para melhorar a arrecadação própria da Prefeitura de Petrópolis. O relatório, que foi divulgado na última quinta-feira, dia 12, revelou que o município manteve falhas graves e recorrentes na cobrança de impostos e na gestão tributária durante todo o mandato anterior. A auditoria, realizada entre abril de 2024 e fevereiro de 2025, avaliou o desempenho da Prefeitura na administração do IPTU, ISS, ITBI e da dívida ativa e foi usada como base para o parecer contrário das contas de governo de 2024. De acordo com o relatório, a antiga gestão não estruturou um sistema eficaz para cobrar os devedores de impostos, deixando de utilizar ferramentas simples e legais de recuperação de crédito. O TCE destacou a ausência de protestos extrajudiciais, que poderiam ter sido feitos em cartórios, sem custo para o município, e a falta de atualização cadastral dos contribuintes, o que afetou diretamente a arrecadação do ISS e do IPTU, que são as principais fontes de renda própria aqui do município de Petrópolis. Segundo o tribunal, o mecanismo que calcula o valor dos imóveis e do IPTU segue desatualizado há anos. Outro ponto crítico levantado foi a baixa fiscalização do ISS, sobretudo entre as empresas do Simples Nacional, e a falta de conferência dos valores de mercado do ITBI, imposto cobrado em transações imobiliárias. O TCE observou que o município não realizava avaliações imobiliárias regulares, o que pode ter permitido distorções na cobrança e na perda de receita. O tribunal deixou claro que as falhas apontadas são de responsabilidade direta do chefe do Executivo Municipal, conforme determinação da Constituição Federal. Rubens Montempo já havia sido advertido em relatórios anteriores sobre a necessidade de corrigir os mesmos problemas, mas, segundo o TCE, ele não adotou medidas eficazes até o fim de seu mandato. Além disso, o relatório também alerta que as ações corretivas terão efeito direto no futuro financeiro de Petrópolis. Por envolver informações de contribuintes, o processo tramita sob sigilo, mas o TCE autorizou a divulgação de suas conclusões principais. O órgão encaminhou cópias do relatório à Prefeitura, à Câmara Municipal de Petrópolis, ao Ministério Público Estadual e à Secretaria de Fazenda, que deverão acompanhar o cumprimento das recomendações. Procurado, o ex-prefeito Rubens Montempo esclareceu que a gestão anterior seguiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, diverge do entendimento do TCE e permite a atualização dos valores de IPTU a partir do valor de mercado e o lançamento por ato de ofício dos novos imóveis, com maior rapidez e economia. Montempo ainda informou que o próprio balanço da Prefeitura constata que houve aumento na arrecadação dos recursos próprios entre 2022 e 2024. Já a atual gestão disse em nota que as falhas na gestão tributária impactam a capacidade de Petrópolis de gerar a sua própria receita, aumentando assim a dependência de transferências estaduais e federais. A não efetivação da cobrança e a desatualização cadastral limitaram o potencial de arrecadação. E esse foi o nosso Correio Político de hoje, gente.
E olha só, gente, o número de mortes no trânsito aqui em Petrópolis cresceu mais de 300% em 2024, segundo o Anuário de Trânsito da CPTrans. Foram 41 vítimas fatais e a maior parte dos acidentes envolve motocicletas e jovens entre 21 e 30 anos. O levantamento também mostra que as colisões e as quedas de moto continuam sendo as principais causas de mortes. De acordo com o Anuário de Trânsito da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, foram 1.910 acidentes de trânsito em 2024, com 2.483 feridos e 41 mortes. Em 2023, foram 10 vítimas fatais, o que representa um aumento de 310%. As vias não urbanas concentram o maior número de óbitos no local, com 21 casos contra 7 nas vias urbanas. Já entre as mortes registradas após o atendimento médico, 10 ocorreram em áreas urbanas e 3 em zonas rurais. Entre os feridos, os homens representam a maioria, com 1.026 registros contra 386 mulheres. Além disso, a faixa etária mais afetada é a de 21 a 30 anos. Os dados também mostram que os finais de semana concentram mais acidentes, especialmente aos sábados, com 373 casos, e os domingos, com 275. As tardes e noites são os períodos de maior movimento, quando o risco aumenta por causa da pressa e também do cansaço. Em 2024, as colisões entre veículos foram a principal causa dos acidentes, seguidas pelas quedas de motocicleta. Nas estradas, foram 452 acidentes, com 797 vítimas, sendo 24 fatais. Nas vias urbanas, 1.458 acidentes deixaram 1.686 feridos e 17 mortos. Nas ruas, motoristas dizem perceber o aumento no número de acidentes e reclamam da imprudência de quem insiste em desrespeitar as regras de trânsito. O petropolitano normalmente dirige muito mal, sabia? Pô, tá bem ruim. Em questão do trânsito e acidente de moto tá demais. Principalmente questão de moto, né? Moto, então, é uma coisa que tem acontecido aí sempre. O que incomoda muito são as motocicletas, que elas não têm disciplina, direita, esquerda, em cima da gente. O levantamento reforça a necessidade de educação no trânsito, fiscalização constante e mudança de comportamento. Segundo a CPTrans, as ações de conscientização continuam sendo ampliadas, mas a segurança nas ruas depende principalmente da atenção e do respeito de cada motorista e motociclista. E olha, gente, a gente acabou de sair dessa reportagem da Marina Braga e nós já estamos aqui ao vivo com ela também, porque a Prefeitura de Petrópolis abre hoje, na segunda-feira, a Semana Municipal de Redução de Riscos e Desastres, com o tema Aprender para Prevenir. Essa iniciativa reúne uma série de atividades de preparação para o período de chuvas fortes, incluindo a apresentação do Plano Verão 2025-2026, do Guia de Pontos de Apoio, capacitações, simulados de mobilização e rodas de conversa. Não é mesmo, Mariana? Boa tarde. Conta mais pra gente sobre essa semana de conscientização. Pois é, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem está nos assistindo, né? Olha, a programação começa com a capacitação em defesa civil para os agentes comunitários de saúde e também combate às endemias. Ao longo da semana, também serão treinados rodoviários e técnicos das secretarias de obras e planejamento aqui do município. Além disso, simulados de mobilização vão acontecer em escolas municipais com a participação do governo do estado. Haverá ainda um exercício de mesa simulando uma forte chuva para testar a integração dos órgãos envolvidos nas ações de resposta e também atendimento à população. Olha, no Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, que é celebrado no dia 29 de novembro, será realizado o dia D da vacinação em diversos pontos aqui da cidade, com vacinas de hepatite B, influenza, Covid-19 e tríplice viral. E olha, não para por aí, porque a Semana Municipal de Redução de Riscos e Desastres ainda conta com um grande simulado que vai acontecer lá na comunidade Alto do Independência, também no dia 29 desse mês, de novembro, às 10 horas da manhã. Vai ter também, como você disse, Hugo, a reunião do Conselho Municipal de Defesa Civil, a apresentação do Plano Verão 2025-2026 e também a apresentação do Guia dos Pontos de Apoio. Enfim, são muitas ações voltadas para essa época do ano, para esse período que é
pode tender a ter chuvas fortes, aí pode ocorrer alguns problemas aqui na cidade. Então é muito importante que a população saiba como agir nesses momentos, e aí a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, promovendo essa semana de conscientização. Olha, a programação completa você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. Hugo, de volta com você. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações. E é verdade, é muito importante que a população esteja preparada, saiba como agir nessas situações que podem acontecer aqui em Petrópolis. A gente tem uma cidade muito vulnerável hidrogeologicamente, então a gente tem que ficar de olho, a população toda tem que ficar de olho nessas situações. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E aproveitando que você está aqui, a gente vai se despedir agora nesse primeiro bloco, mas fique por aqui porque daqui a pouquinho estamos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Você
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. Olha só, gente, começamos aqui mais uma semana, já estamos agora mais do que no meio de novembro, já estamos oficialmente nessa reta final de ano. E é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias, começando, é claro, com a terça-feira. Então estamos aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai contar pra gente quais são as tendências climáticas e meteorológicas. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser o dia nessa terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse final de semana pode-se dizer que foi até um pouquinho conturbado aqui em Petrópolis. Tinha hora que fazia calor, tinha hora que chovia um pouquinho, fazia frio. Mas nessa terça-feira vai ser bem assim também, com muito sol, por exemplo. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. E à noite ocorre um temporal. As temperaturas devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, e à noite também com temporal. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. E aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol, com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira tem previsão de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, e à noite também com temporal. Os termômetros podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus, bem quente. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Para a noite, a previsão também é de temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 30 graus, ou seja, algo foi o que eu falei. O fim de semana foi um pouquinho conturbado, bastante variação, e essa terça-feira será a mesma coisa, e as temperaturas na região Centro-Sul, em Três Rios e Paraíba do Sul, vão estar um pouquinho mais altas. É verdade, tem essa diferença constante, né? A casa dos 4, 5 graus entre as cidades aqui da região serrana e as cidades da região Centro-Sul. E a gente pode observar, né, que tirando Petrópolis, todas as cidades vão ter temporal, ou seja, tem que se preparar, tem que levar aquele guarda-chuva para se for sair de casa, porque a expectativa realmente é de temporal em todas as cidades. Mas vai ser aquela chuva, não é aquela chuva que deixa o dia muito frio, não, porque as temperaturas máximas estão elevadas, nós podemos dizer assim, né, em comparação aos últimos tempos, ali todas as temperaturas a mais baixa em Nova Friburgo, na casa de 24 graus, e todas de 25 para cima, não é frio, então é aquele já quase com calorzinho. E as temperaturas mínimas também não estão muito baixas não, todas acima dos 20 graus, então vai ter chuva, até vai ter, porém vai ser uma temperatura mais próxima do que o esperado nessa estação da primavera que já está acabando, né, gente? Mas, Toledo, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo, cheia de temporal, aqui para terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E agora, mudando de assunto, em setembro de 2025, o volume de vendas do comércio varejista variou menos 0,3% frente a agosto, após variação de 0,1% positiva no mês anterior. Vale destacar que a média móvel trimestral apresentou estabilidade. E nós vamos acompanhar agora a análise da PMC do IBGE com Cristiano Santos. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de agosto para setembro de 2025, variou em menos 0,3%
na série livre de influências sazonais. Esse resultado é o quinto no campo negativo nos últimos 6 meses, sendo que o mês em que não foi negativo, que foi em agosto, a variação foi de apenas 0,1% positivo. Então, o comércio varejista brasileiro não cresce desde março deste ano. Vale lembrar que esse mês de março, né, ele representa o máximo, o topo da série histórica da margem, uma série que é bem longa, que se inicia lá em 2000. Então, a trajetória do varejo é de crescimento até o final de 2024, sustentado até março de 2025 e depois engatando essa sequência de resultados não positivos. A diferença de patamar após esses 6 meses sem crescer para março é de 1,1%. Ou seja, o nível da atividade comercial do Brasil em setembro está 1,1% abaixo do nível da atividade comercial de março. Em termos setoriais, as atividades tiveram 5 atividades com desempenho pior em setembro com relação a agosto, com destaque para atividades de tecidos, vestuário e calçados, que teve uma queda de 1,2% e que foi puxada principalmente por roupas, acessórios de moda, além de venda de calçados, bolsas, malas e artigos para viagem. Outro setor que registrou queda em setembro foi o de equipamentos para escritório, informática e comunicação, que teve ali uma queda de 0,9%. Esse desempenho, né, essa queda, vem depois ali de uma alta forte no mês anterior, que tinha sido de 4,9%. E essas variações grandes, né, têm a ver também com a alta volatilidade do dólar nesses meses, né, que faz com que as empresas que importam para revenda, importam produtos como celulares e computadores, estabeleçam estratégias de aumento de estoque quando da apreciação do real frente ao dólar e depois façam grandes promoções. Então isso mexe bastante com o volume de vendas das empresas ao longo dos meses desse setor. Mas nem todas as atividades registraram queda na passagem de agosto para setembro. O setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria teve uma alta de 1,3%. Essa foi a terceira alta consecutiva e a maior das 3, já que em agosto havia sido de 0,9% e em julho de 0,6%. E esse crescimento de setembro vem em boa parte pelo desempenho de empresas que comercializam cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. E ainda falando sobre resultados da economia, o setor de serviços voltou a apresentar fôlego no mês de setembro e registrou uma alta de 0,6% na comparação com agosto. O resultado marca o 8º avanço consecutivo, acumulando 3,3% de crescimento no período e também levando o segmento ao maior patamar da série histórica, 19,5% acima do nível pré-pandemia. Na comparação com setembro do ano passado, o avanço foi ainda mais forte, 4,1%, no 18º resultado positivo seguido. No acumulado do ano, o setor sobe 2,8%. E em 12 meses mantém um ritmo estável com uma alta de 3,1%. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou uma ligeira disseminação de taxas positivas, já que 3 dos 5 setores avançaram frente a agosto. O principal destaque positivo fica com o setor de transporte, que mostrou um ganho de 1,2% nesse mês de setembro, impulsionado especialmente
pelo transporte rodoviário de carga. Segundo o responsável pela pesquisa, os demais avanços vieram de setores como informação e comunicação e de outros serviços. O segundo impacto positivo fica com o setor de informação e comunicação, que também avançou 1,2%, impulsionado pela parte de consultoria e tecnologia da informação, a parte de tratamento de dados, bem como atividades de TV aberta e edição integrada à impressão de livros. O setor de turismo avançou 0,1% em setembro, segundo mês consecutivo de crescimento. O segmento está 11,5% acima do nível pré-pandemia, mas ainda assim 2% abaixo do recorde registrado em dezembro de 2024. Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares e os prestados às famílias registraram os recuos do mês. O principal destaque fica com os serviços profissionais administrativos e complementares, que recuaram 0,6% frente a agosto, pressionados pela menor receita vinda de aluguel de máquinas, equipamentos e atividades jurídicas. O segundo impacto negativo fica com os serviços prestados às famílias, com uma queda de 0,5%. Olha, gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta e com a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate está de volta no ar e estamos aqui ao vivo com a Rafaela Furquim, que veio conversar com a gente sobre Estação Cerâmica no Natal. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Em nome do Grupo Arte Cerâmica em Petrópolis, venho aqui agradecer e falar um pouquinho sobre a nossa feira Estação Cerâmica. Perfeito, Rafaela, um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente começar a falar sobre o tema da cerâmica, falar sobre essa programação de Natal, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bem, meu nome é Rafaela Sartori, eu sou ceramista há um pouco menos de 2 anos, faço parte de um grupo chamado Grupo Arte Cerâmica em Petrópolis, que a gente reúne cerca de 30 ceramistas em prol dessa arte que é tão bonita, né, na nossa região e tão valorizada aqui em Petrópolis. A gente tem um polo bastante grande de ceramistas, e a gente tem promovido ao longo dos anos esses eventos, né? Nós temos a nossa tradicional feira de cerâmica em Petrópolis, que acontece uma vez por ano, mas além disso, a gente também promove vários eventos e exposições durante o ano. E falando sobre esses eventos e exposições, Isso. muitas das vezes temáticos, como vai ter agora o evento de Natal. Queria que você falasse um pouco sobre qual é a diferença de um evento como o de vocês normalmente para esse de Natal que vai ter agora. Dessa vez nós vamos reunir 24 ceramistas. A gente vai ter 3 oficinas. A primeira oficina vai ser no dia 20/11, às 3 horas da tarde, com a Lívia Miller. Vai ser uma oficina de pintura em cerâmica, com o tema natalino. No dia 21, nós teremos a oficina Modelando no Barro, com a Camila Moniz, também às 3 horas da tarde. E no dia 22, também às 3 horas da tarde, será uma oficina de esgrafito, que é uma técnica de pintura e escavação da cerâmica, com a Juliana Elael. Perfeito, é uma programação bem interessante que envolve todo esse mundo da cerâmica. E por ser de Natal, o que vai ter de especial? A gente vai apresentar peças de cerâmica para venda, né, exposição e venda, tanto de temas natalinos, como também se alguém quiser levar algum presente de Natal especial, feito à mão por um ceramista daqui de Petrópolis, também vai estar lá disponível para venda. A gente pode destacar, né, que apesar de ser de Natal e ser em novembro, é bom que dá para fazer essa preparação, né? A pessoa que já quiser comprar o presente, já quiser ir pensando em como presentear os seus entes queridos, a pessoa já pode começar a fazer esse planejamento, já pode conhecer também o grupo
e comprar uma obra ou até mesmo ir lá nas apresentações e nas oficinas que vão Isso. ser realizadas. E também pode preparar uma bela de uma mesa de Natal com peças de cerâmicas autoral também, vai ficar bem bonito. E é bem interessante a gente destacar que essa cultura da cerâmica tem aumentado muito aqui em Petrópolis, não é mesmo? Exato. Esse grupo Arte Cerâmica em Petrópolis, ele já existe desde 2012, foi fundado com inicialmente 12 ceramistas. Hoje são mais de 30 e, segundo um estudo do Sebrae, dentro do estado do Rio de Janeiro, depois da própria cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis é a que concentra o maior polo cerâmico de ceramistas, né? A maior quantidade de ceramistas aqui. É um tópico bem interessante da gente destacar que Petrópolis, a gente pode dizer, é uma cidade de interior, não é uma cidade tão Isso. grande, e ainda assim tem esse polo, tem tantas pessoas praticando essa arte da cerâmica. E eu queria perguntar qual é a importância de eventos como esse para o grupo? O nosso grupo, a gente faz tanto as exposições como exposições para venda, né? E isso é importante até para a economia local, né? Incentivo à manualidade, incentivo à arte, à cultura. Então, esse é o nosso objetivo mesmo, fazer bastante, divulgar e acessar também, né? Para as pessoas terem mais acesso a esse tipo de arte. É verdade. E nós podemos destacar que a gente já tivemos alguns eventos como esse durante o ano. E você diria que o público vem aumentado, o público que comparece nessas oficinas, nesses eventos vem aumentado? Sim, com certeza. No último Estação Cerâmica que nós fizemos em setembro, nós tivemos participação de 30 pessoas na oficina, que foi de modelagem com a Camila também, que vai fazer uma segunda edição agora também, né, de modelagem. E teve gente na fila de espera, então acho que quem não conseguiu fazer da primeira vez, agora é uma oportunidade de voltar lá e fazer essa oficina. E para essas pessoas que querem fazer oficina, que não puderam fazer da primeira vez, mas dessa outra vez teve, mas querem agora nesse evento de Natal, como é que as pessoas podem fazer para acessar e poderem participar? Isso. No dia de cada oficina será distribuída as senhas, né? Tem um número limitado em função do espaço. Então, no dia, às 2h30 da tarde, a gente vai começar a distribuir as senhas, e aí é só procurar ali aonde está acontecendo o evento que vai ter gente lá distribuindo senhas, com meia hora de antecedência. Perfeito, importante esse ponto do meia hora de antecedência, que não adianta chegar tão cedo para pegar a senha, exato. mas também é permitido a pessoa chegar mais cedo para poder prestigiar as obras, que essa parte de observar, de ver o trabalho mesmo é gratuito para todo o público, não é? Isso. A participação da exposição é gratuita. E as oficinas também são gratuitas, sendo que só tem a gente realmente, em função do espaço, essa limitação da quantidade de participantes. Perfeito, é um ponto muito interessante, é realmente algo para se colocar na agenda dessa participação, para as pessoas poderem ir lá no Shopping Estação para poder participar desse evento, que é muito legal. Já não é a primeira edição que acontece, agora vai ser de Natal, mas é bem legal para poder prestigiar essa parte artística da cerâmica, que, como a gente já destacou algumas vezes, vem crescendo cada vez mais aqui em Petrópolis. E você, como participante, você falou que está nesse meio da cerâmica como ceramista há menos de 2 anos. Como que você enxerga esse cenário aqui, mas agora num ponto mais pessoal? Eu comecei a fazer cerâmica buscando um hobby mesmo, um hobby manual, né? E comecei, inclusive, no ateliê da Camila Muniz, mas já passei por vários outros importantes professores aqui, como o Ivo Ferreira, a Lídia Sebastiani, e tenho me dedicado bastante, montei um ateliê dentro da minha casa e, enfim, me apaixonei completamente pela arte. E tenho lidado com isso diariamente e, enfim, é assim que eu não tenho tanto tempo, mas como eu já me dediquei muito, eu acabei pulando um monte de casinha no jogo da cerâmica, podemos dizer assim. E hoje eu consigo vender minhas peças, né? Também participo desse evento do Estação Cerâmica. E tenho me dedicado também muito ao grupo Arte Cerâmica, organizando esses eventos, ajudando também nos encontros que a gente faz para poder trocar experiências, porque para mim, como iniciante ainda na cerâmica, é muito importante ter contato com essas pessoas que já estão há 20, 30 anos, né, nessa arte.
Nós já recebemos aqui no programa outros membros do Arte Cerâmica em Petrópolis, já recebi a própria Camila Muniz aqui, e eu ia destacar que, como foi dito por eles também, que esse mundo da cerâmica, a pessoa não precisa ter muito tempo para viver ele de verdade, não é mesmo? Que depois que a pessoa realmente entra nesse caminho, parece que vai tomando uma parte da vida de uma maneira muito positiva. Exato, exato. Realmente como se fosse uma terapia, né? Você fica ali mexendo no barro, você molda o barro como você quer. E o processo cerâmico, ele ensina muito também, porque a gente tem controle até certo ponto, porque ele vai a altas temperaturas, né, dentro do forno, tem a composição química dos materiais. Então, a gente estuda bastante, claro, para ter o controle o máximo possível, mas a peça, do jeito que ela vai sair do forno na forma final, pode não ser exatamente como a gente pensou no início. E isso é um grande aprendizado, né? Porque a vida também é um paralelo com a vida, que a gente também, às vezes, programa muitas coisas, pensa em projeta muitas coisas e no final não é bem aquilo e a gente acaba abraçando aquele resultado, né, que a cerâmica nos traz. É aquela situação da vida imita a arte imita a vida, a Isso gente aí. pode dizer que é uma boa metáfora para essa situação. Exato. Rafaela, tem mais algum ponto que você queria destacar sobre o evento ou sobre o próprio grupo dos artistas ceramistas aqui da cidade? Não, eu queria convidar quem tiver interesse, né, for ceramista, não precisa ter experiência, quiser participar do nosso grupo, procura a gente no Instagram, no @artecerâmica em Petrópolis, ou então no site também, que é arteceramicaempetrópolis.com.br. Perfeito. E agora, só para a gente finalizar mesmo, vou pedir para você nos relembrar tanto o local quanto as datas dos eventos. Isso, o nosso evento, ele vai acontecer nos dias 20, 21 e 22, de 10 às 19 horas. As oficinas acontecerão às 3 horas da tarde, cada uma em um dia, e ela vai acontecer no Shopping Estação Locanda, que fica na Estrada União Indústria 11.000. Perfeito. Rafaela, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Um prazer conversar com você e desejo muito sucesso, tanto nessa vida de ceramista e também nesse evento que vai acontecer. Obrigada. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.